Charles Manson, algumas pessoas conhecem ele e outras não. Ele ficou famoso nos Estados Unidos por cometer uma série de crimes. Mas hoje nesse vídeo eu vou te explicar a história dele. Pra quem não sabe, ele era uma pessoa totalmente manipuladora que gostava de usar pessoas ao seu favor. Então hoje nesse vídeo eu vou te contar os crimes brutais de Charles Manson. Charles Manson nasceu em 12 de novembro de 1934 em uma cidade chamada Cincinnati. Na época, a sua mãe, Kathleen Maddox, só tinha apenas 16 anos quando ele nasceu. Mas na época, por ela ser muito nova, ela não tinha estrutura nenhuma de como cuidar de uma criança. Já o seu pai nem reconheceu a criança e decidiu ir embora até mesmo antes mesmo dele nascer. Ele teve uma vida muito complicada por conta do seu pai e da sua mãe. A sua mãe, que era a Kathleen, entrava e saía de confusão. Por conta do seu vício com a cerveja, teve uma época até mesmo que ela tentou trocar ele por uma cerveja. E assim foi a sua vida por toda a sua infância. Quando ele tinha 5 anos, a sua mãe foi presa por conta de assalto. E isso levou ele a ir morar com seus parentes. Mas não demorou muito, a sua mãe foi solta e eles voltaram a viver juntos. Mas a relação entre os dois não era muito boa. Mas desde a sua infância, ele já demonstrava que era um moleque totalmente problemático. E que no futuro ia ter problemas com a autoridade. Desde cedo, ele começou a cometer pequenos crimes, como roubar lojas e também roubar carros. Aos seus 13 anos, ele foi enviado para uma escola de jovens infratores. Lá ele sofreu diversos abusos e foi aí que ele começou a criar ódio pelo mundo. E tipo, a sua adolescência sempre foi assim, ele entrava e saía de prisões. E era aquilo, ele cometia um crime e voltava mais uma vez. Quando ele estava preso, ele chegou até mesmo a gostar de música e aprendeu até mesmo a tocar violão. E foi daí também que sua mente começou a mudar um pouquinho. Por exemplo, ele já queria ser famoso e ser um astro do rock. Mas ao longo desse tempo, ele aprendeu uma nova habilidade, que era manipular as pessoas. O cara era tão esperto que ele começou a observar o comportamento humano e usou isso ao seu favor. Mas é claro, ele usou isso tudo pro lado ruim. Mas no ano de 1967, ele foi solto. E ele foi parar na Califórnia, bem no movimento hippie. Nessa época, as pessoas estavam tentando buscar liberdade, amor e também conexão espiritual. Ele usou esse método dele de manipular as pessoas para atrair jovens e também mulheres, e a maioria delas era tudo vulneráveis. E todas essas pessoas estavam procurando alguma coisa maior ou até mesmo fugindo de suas vidas. E foi daí então que todas elas começaram a viver com ele no Spam Rant. E sim, como que ele era bom em manipular as pessoas, ele começou a dizer para elas que ele era um messias, que ele tinha a solução de todos os problemas do mundo. Nesse lugar ele falava sobre o amor livre, fazendo assim uma lavagem cerebral em todas essas pessoas, fazendo aquelas pessoas acreditarem nas suas ideias malucas. Então foi aí que surgiu a ideia Helter Skelter. Uma das suas loucuras centrais era o Helter Skelter. Ele acreditava que uma grande guerra racional iria acontecer, onde os negros iriam se revoltar com os brancos. Na cabeça dele, os negros iriam vencer, mas não saberiam governar. E foi daí então que ele e sua família saíram do esconderijo do deserto e começaram a assumir o mundo. Segundo ele, essa ideia foi inspirada na música Helter Skelter. E quem passou essas informações para ele de uma guerra chegando foram os Blitos. Para quem não sabe, esse era o nome da banda que cantava essa música. Como que na prisão ele tinha gostado de música, ele começou a ter algumas paranoias com esses tipos de músicas. Ele achava que essa banda estava tentando enviar uma mensagem para ele. E foi daí então que a paranoia dele começou a crescer cada vez mais. E ele chegou até mesmo a tentar acelerar essa guerra. Foi daí então que em 1969 ele tentou começar uma guerra. Ele mandou membros de sua família a cometerem assassinatos. E ainda por cima disso tudo, eles pegavam o sangue das vítimas e escreviam na parede. Foi daí então que na noite de 8 de agosto de 1969, ele ordenou que seus seguidores fossem até a casa de Sharon Tate, que na verdade era uma atriz bastante famosa. Chegando lá, os seus seguidores mataram ela e mais 4 pessoas que estavam na casa. A cena foi horrível, eles utilizaram facas e também armas para matar ela. E ainda por cima, usaram o sangue dela para escrever porco em sua porta. Mas na noite seguinte, os seus crimes brutais com seus
seus seguidores não acabaram. Eles foram na casa de um casal que era classe média. Ele dessa vez foi até mesmo junto. Ele pegou as vítimas, amarrou e deixou seus seguidores terminar o trabalho. O nome da mulher se chamava Alain Bianca e ela e seu marido foram totalmente mortos. Os seus seguidores pegaram o sangue dela e decidiram escrever na porta: morte para porcos. Todos esses crimes começaram a se espalhar por Los Angeles e muita gente ficou com medo em saber disso. Ninguém sabia quem estava fazendo isso ou o porquê disso tudo. E esses assassinatos foram todos investigados. E foi daí que em 1969 todos foram presos, menos Malson. E foi daí então que um membro da família começou a revelar todos os crimes. A polícia começou a ligar os assassinatos a Malson e a família. O julgamento começou em 1970 e foi o grupo completo. Ele e os seus seguidores agiram no tribunal como se fosse um circo, como se fosse até mesmo um teatro. Ele foi condenado à pena de morte, mas em 1972 eles decidiram tirar a pena de morte dele e prenderam ele com prisão perpétua. Ele passou a sua vida inteira na prisão, atraindo fãs e até mesmo jornalistas. Ele morreu em 19 de novembro de 2017, aos seus 83 anos. A sua história inspirou filmes e até mesmo músicas, mas o seu legado e a sua história vai ser lembrado para sempre nos Estados Unidos. Bom galera, chegamos até o final do vídeo e se você gostou já deixa o seu like, se inscreva no canal e eu vejo vocês então até o próximo vídeo.